A gente pode representar dessa forma. Imagina que eu tenho ali um corpo, ele está ali parado, e vamos pegar, para simplificar a situação, uma força constante. E aí eu tenho ali um certo intervalo de tempo inicial, t0, e o corpo tem uma velocidade v0, onde essa velocidade inicial pode ser zero, tá? Vamos pegar uma situação ali onde ele esteja parado, mas a ideia é que ele tem uma velocidade inicial e que pode ser zero. Então, repara, olha, eu estou pegando tempo inicial, velocidade inicial, e aplicando uma força. E eu quero que ele se mova durante um certo intervalo de tempo, um certo delta t. Então, ele vai chegar ali com uma certa velocidade final, ou seja, eu empurro ele e ele se desloca ali ao longo do caminho. Nos módulos anteriores, a gente calculava, por exemplo, o trabalho, né? O trabalho que essa força realizava para ele chegar até aqui. O que vai acontecer agora é que vai aparecer ali um certo intervalo de tempo. Então, ó, se eu empurro ele até aqui e passou um certo intervalo de tempo, então eu vou analisar agora essa força no intervalo de tempo. Como é que fica isso? Como é que eu defino o impulso? A gente viu que essa situação atrás era representada pelas leis de Newton, né? Era uma força aplicada ao corpo que provocava uma aceleração. Por que tem aceleração? Porque eu tenho aqui uma mudança na velocidade. Então, eu tenho uma velocidade inicial e uma velocidade final. De modo que o impulso de uma força, ele é o produto entre a força e o intervalo de tempo. O impulso, repare que ele é uma grandeza vetorial, porque ele tem módulo, direção e sentido. Então, impulso é força no tempo. Quanto mais força tiver, maior o impulso. Quanto mais tempo durar essa força, maior o impulso. Então, a gente está pegando aí, de início, uma força constante, uma força que não varia com o tempo. E como a força é uma grandeza vetorial, se eu multiplicar um vetor por um escalar, que é o tempo, eu continuo tendo um vetor. Por isso que o impulso, ele é uma grandeza vetorial. O módulo dele é calculado como força vezes tempo, e a direção e o sentido é a mesma dessa força aí, resultante, né? Dessa força constante, ou seja, dessa força que está sendo aplicada ao corpo. Em unidades do sistema internacional, a força é medida em Newton, o tempo em segundo. Isso quer dizer que essa força aplicada a um corpo num certo intervalo de tempo produz um impulso. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma natação, você precisa de aplicar, você tem um impulso ali, você empurra a água para trás, ou seja, você realiza uma força, você empurra a água para trás e a água te empurra para frente. Quando você anda, quando você joga tênis, né, a própria raquete, quando a bola bate na raquete, você empurra a bola para frente. Quando você chuta uma bola, tudo isso você está aplicando uma certa força num intervalo de tempo.